Ela estava com as costas na parede, o coração disparado e os olhos de um homem rico e noivo a centímetros do seu rosto. Podia ter ficado em silêncio, podia ter deixado acontecer. Mas Camila Ferreira era faxineira e havia aprendido desde cedo que certas sujeiras não se deixam acumular. Então disse com a voz que lhe custou tudo naquele segundo: "O senhor ainda é noivo. Isto não é certo." O que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela estava de joelhos no corredor do segundo andar quando ouviu a voz pela primeira vez. Não era a voz dele, era a dela. "Isso aqui está uma vergonha. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? 2 anos e ainda não aprendeu a limpar um espelho direito?" Camila Ferreira, 28 anos. 2 anos servindo aquela mansão com o mesmo cuidado com que a mãe havia lhe ensinado a servir qualquer coisa na vida. Completamente, sem meio termo, sem reclamação. 2 anos abaixando a cabeça não por fraqueza, mas porque tinha uma mãe doente em casa, um aluguel no limite e a consciência limpa de quem nunca precisou de atalhos. E mesmo assim, naquela tarde de segunda-feira, Renata Borges havia encontrado uma maneira de fazer tudo isso parecer insuficiente. Mas vamos começar pelo começo. A mansão Cavalcante ficava num condomínio fechado nos arredores de São Paulo, escondida por árvores altas e portões de ferro que não precisavam de placa para dizer que ali morava um mundo diferente. 12 quartos, 3 andares, jardim com piscina aquecida e uma biblioteca que Camila havia aprendido a limpar com o mesmo respeito com que se limpa uma igreja, porque para ela, qualquer lugar cheio de livros era sagrado. Ela chegava às 6 horas da manhã, trocava os sapatos no vestiário dos fundos, prendia os cabelos castanhos num coque que ela mesma considerava apressado e começava pelo 3º andar. Descia metodicamente, terminava no jardim por volta do meio-dia. Era uma rotina que ela conhecia de cor e que até 2 meses atrás havia sido tranquila, até Renata começar a aparecer todos os dias. Renata Borges tinha 32 anos, batom vinho que ela usava como declaração de poder e um noivado com Túlio Cavalcante que ela tratava como a conquista mais importante da sua vida. Não por amor, mas porque havia crescido sabendo que os Cavalcante eram o degrau mais alto que sua família poderia alcançar. O noivado tinha uma história que poucos conheciam. Uma cláusula contratual entre as famílias estabelecia que se o casamento não fosse realizado até o fim daquele ano, a família Borges perderia uma participação significativa no grupo Cavalcante, uma herança de um acordo feito pelos pais de ambos décadas atrás. Renata sabia disso. Túlio sabia disso. Nenhum dos dois havia escolhido aquela situação, mas apenas um deles havia decidido usá-la como corrente. Renata chegava à mansão como quem inspeciona território conquistado. Mudava a posição dos móveis, devolvia pratos à cozinha com comentários que ninguém havia pedido e encontrava em Camila um alvo que parecia feito sob medida para suas frustrações. Jovem, bonita, de um jeito natural, que não precisava de batom vinho para ser notada e incapaz de responder por educação e necessidade. Naquela tarde de segunda-feira, a acusação havia sido sobre um espelho. Renata havia passado o dedo na moldura, levantado a mão na direção de Camila e dito, na frente da cozinheira Dona Zefa e do jardineiro Antônio: "Isso é poeira ou é incompetência? Porque nas 2 hipóteses é um problema seu." Camila havia olhado para a moldura. Havia limpado aquele espelho 2 horas antes. A marca era nova, do perfume de Renata, aplicado perto demais do vidro momentos antes de ela própria chamar a atenção para ele. Mas Camila não disse isso. Abaixou a cabeça, pediu desculpas e voltou ao trabalho. Dona Zefa, 63 anos, 20 anos de mansão Cavalcante, cozinheira que havia servido o café da manhã do pai de Túlio e depois do próprio Túlio desde que ele tinha 7 anos, observou tudo em silêncio com uma expressão que guardava mais do que mostrava. Renata saiu do corredor com o salto ecoando no mármore como pontuação final. E Camila ficou sozinha com o pano na mão e aquela conta silenciosa que as pessoas que precisam do emprego fazem nos momentos difíceis. Quanto tempo ainda? Quantas vezes mais?
Até quando? Túlio Cavalcanti havia chegado à mansão naquela tarde mais cedo do que o habitual. 35 anos. Terno cinza sem gravata, porque ele tirava a gravata no carro sempre que podia. Cabelos escuros ligeiramente desarrumados, da forma de quem não cuida muito, mas não precisa. Olhos que carregavam algo que as pessoas da sua classe geralmente não tinham: atenção real. Ele olhava para as pessoas quando falava com elas. Todas elas, não só as que importavam pelo padrão do seu mundo. Havia ouvido a voz de Renata no corredor antes de subir as escadas. Havia parado no terceiro degrau. Havia ouvido tudo. Quando chegou ao corredor, Renata já havia ido embora e Camila estava de costas, relimpando o espelho que já estava limpo, com os ombros levemente curvados pela tensão que ela ainda não havia conseguido soltar. Túlio ficou parado na entrada do corredor por um momento. Camila. Ela virou rapidamente como quem é pego em falta. Desculpe, Sr. Túlio, já termino aqui. Não precisa pedir desculpa. Ele disse com uma calma que não era frieza. Era o oposto. Aquele espelho está limpo. Ela não respondeu. Estava limpo antes também, ele acrescentou. Ela ergueu os olhos brevemente. Depois abaixou de novo. O senhor precisa de alguma coisa? Ele ficou olhando para ela por um segundo. Não, disse. E foi embora pelo corredor. Mas ficou parado um segundo a mais na esquina sem que ela visse. Naquela noite, Túlio ficou na biblioteca até depois da meia-noite. Era o que ele fazia quando o peso de uma vida que não havia escolhido ficava pesado demais para carregar deitado. Pegava um livro que às vezes não conseguia ler, ficava olhando para as páginas e deixava o silêncio da mansão fazer o que o barulho do dia não permitia, mostrar o que estava realmente sentindo. Renata havia ligado 3 vezes para falar sobre o cerimonialista. Ele havia respondido em monossílabos. Ela havia interpretado como cansaço de trabalho. Não era cansaço de trabalho. Era o cansaço específico de quem percebe que está construindo uma vida ao lado de uma pessoa para quem nunca olhou de verdade. E que ela também nunca olhou de verdade para ele. Ele fechou o livro, olhou para as prateleiras e percebeu que havia um espaço vazio onde deveria estar um livro de Drummond que ele havia visto algumas semanas atrás. Fez uma anotação mental para perguntar a Dona Zefa. O que ele não sabia era que o livro estava no vestiário dos fundos, dobrado dentro da bolsa de Camila, emprestado por Dona Zefa, com um sorriso que a cozinheira havia levado para a cama naquela noite. O que nenhum dos dois sabia ainda era que a mansão que os separava por regras não escritas estava prestes a se tornar pequena demais para guardar o que estava crescendo entre eles. E que Renata, com toda a sua estratégia, havia cometido o erro clássico de quem subestima o silêncio. Ele sempre guarda mais do que parece. Foi o Drummond que começou tudo, não de forma dramática, sem trovão, sem olhar longo demais, sem momento que pudesse ser apontado depois como o instante em que tudo mudou. Foi apenas um livro fora do lugar, uma pergunta feita sem expectativa e uma resposta que Túlio Cavalcanti não esperava de ninguém naquela mansão, muito menos da mulher que limpava o mármore do corredor todas as manhãs. Ele havia chegado à biblioteca às 6h40, antes de qualquer reunião, antes do café, antes de Renata. Era o único horário do dia que pertencia completamente a ele, e ele guardava com o cuidado de quem sabe que certas coisas desaparecem se não forem protegidas. Camila estava lá, não limpando, lendo. Estava de pé perto da janela, o livro aberto nas mãos, os cabelos ainda soltos porque era cedo demais para o coque do trabalho, os olhos percorrendo a página com aquela concentração que ele havia notado nela antes, a concentração de quem lê de verdade, não de quem folheia. Ela não ouviu a porta. Ele ficou parado por um momento que durou mais do que deveria. Então disse, baixinho para não assustar: Drummond. Ela virou tão rápido que o livro quase caiu. Senhor Túlio, eu não estava. O livro estava aqui, e eu só... Qual poema? Ela parou. Como? Qual poema você estava lendo? Uma pausa. Ela olhou para a página aberta como se precisasse confirmar algo que já sabia. No meio do caminho.
Ele cruzou a biblioteca devagar, parou ao lado dela e olhou para a página. Por que esse? Ela pensou antes de responder. E foi esse gesto, o de pensar antes de falar, que ele registrou sem perceber que estava registrando. Porque fala de uma pedra que ninguém mais vê, mas que não sai do caminho só porque ninguém vê. Túlio ficou em silêncio por um momento. Pode levar, ele disse. O livro, pode levar. Ela o olhou sem entender. Devolve quando terminar. Ele foi até a poltrona de couro perto da janela e abriu o próprio livro. E não precisa ficar de pé. Tem uma cadeira do outro lado. Camila ficou imóvel por 3 segundos. Depois, devagar, foi até a cadeira. Ficaram em silêncio por 40 minutos. Ela leu. Ele tentou ler e não conseguiu uma linha sequer, mas não trocaria aquele silêncio por nenhuma reunião de diretoria do mundo. Dona Zefa havia acordado antes dos dois. 63 anos, corpo de quem trabalhou a vida inteira e aprendeu a carregar peso sem dobrar. Cabelos brancos presos com um grampo simples, avental sempre limpo, mãos que faziam o melhor pão de queijo do estado de São Paulo, segundo Túlio, que havia crescido acreditando nisso e nunca havia tido motivo para duvidar. Ela havia entrado na cozinha às 5h40, como todos os dias, e havia notado a luz acesa da biblioteca sem surpresa. Havia preparado 2 cafés sem que ninguém pedisse. Havia deixado as 2 xícaras numa bandeja do lado de fora da porta sem bater. Quando Camila saiu da biblioteca às 7h15, com o livro de Drummond sob o braço e uma expressão que Dona Zefa reconheceu imediatamente, não de romance ainda, mas de algo anterior ao romance, aquele estado de espanto tranquilo de quem encontrou uma pessoa que pensa parecido. A cozinheira apenas sorriu para a xícara vazia. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando as 2 estavam sozinhas na cozinha, Dona Zefa disse sem olhar para Camila: "Você sabia que a mãe dele me pediu uma coisa antes de morrer?" Camila parou de enxugar a louça. "Me pediu para guardar uma carta, lacrada. Disse que era para o Túlio, mas que ele só podia abrir quando chegasse alguém que o amasse de verdade. Não pelo dinheiro, não pelo sobrenome." Dona Zefa secou as mãos no avental. "Guardo essa carta há 8 anos. Sai o senhor Túlio sabe. Sabe que a carta existe, nunca pediu para abrir." A cozinheira a olhou de lado. Nunca sentiu que havia chegado a hora. Camila não respondeu, mas naquela noite, deitada na cama do quarto pequeno do apartamento que dividia com a mãe, ficou olhando para o teto por um longo tempo. Renata chegou à mansão na manhã seguinte com uma energia que os funcionários aprenderam a reconhecer como sinal de alerta. Passos rápidos, batom vinho aplicado 2 vezes, celular na mão com a tela acesa. Havia algo diferente naquele dia, um brilho nos olhos que não era alegria. Ela havia notado a mudança em Túlio, não conseguia nomear com precisão. Ele não havia feito nada errado, não havia dito nada fora do lugar. Mas havia um amolecimento nele nas últimas semanas que ela não havia conseguido controlar. E Renata Borges havia aprendido desde cedo que o que não se controla precisa ser eliminado. Chamou Camila para o escritório de entrada às 10h da manhã. Fechou a porta. Colocou um envelope sobre a mesa. "Abra." Camila abriu. Dentro havia dinheiro. Mais do que ela ganhava em 3 meses. Muito mais. "É seu", disse Renata com a voz de quem faz um negócio, não um favor. "Some daqui hoje. Peça demissão, invente qualquer motivo e não volte. Esse dinheiro resolve qualquer problema que você tenha." Camila olhou para o envelope, depois olhou para Renata. "Por quê?" "Porque eu estou pedindo." "Isso não é um motivo." O sorriso de Renata esfriou 2 graus. "Então, por que eu estou mandando?" Camila fechou o envelope, empurrou de volta pela mesa e disse com a voz firme de quem não está tremendo por fora, mas por dentro está gastando tudo o que tem. "Dinheiro não compra o que eu tenho, senhora Renata." Renata ficou imóvel. "O que você tem?" "Minha dignidade." Camila se levantou. "E meu emprego, que foi o senhor Túlio quem me deu. Se ele quiser que eu vá embora, ele mesmo vai me dizer." Saiu sem esperar resposta. No corredor,
Dona Zefa estava parada com a bandeja do café nas mãos e um sorriso que ela não tentou esconder. Antônio, o jardineiro, havia ouvido tudo pela janela aberta e foi regar uma planta que já estava regada só para parecer ocupado. O que nenhum dos dois sabia era que Túlio havia passado por aquele corredor 2 minutos antes e havia parado do outro lado da porta ao ouvir a voz de Renata. Havia ouvido o envelope, havia ouvido o valor, havia ouvido a recusa, havia ouvido: dinheiro não compra o que eu tenho. E havia ficado parado no corredor por um longo momento com uma expressão que ninguém viu, mas que Dona Zefa, que havia dobrado a esquina naquele instante, guardou consigo com o cuidado de quem sabe o peso de certas coisas. Naquela tarde, Renata apresentou a Túlio o cronograma completo dos preparativos do casamento. Data confirmada, cerimonialista contratado, lista de 300 convidados, cardápio do jantar. Tudo em ordem, tudo impecável, tudo vazio. Túlio ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele disse apenas: "Vou pensar." Era a primeira vez que não havia dito sim. Renata saiu da mansão naquela noite com o sorriso no lugar e os olhos calculando. Na biblioteca, às 10 horas da noite, Túlio encontrou o livro de Drummond de volta na prateleira, devolvido com um bilhete pequeno dobrado na página do poema que ela havia lido. "Obrigada. A pedra continua lá, mas pesa menos quando alguém mais a vê." Sem assinatura. Não precisava. Ele dobrou o bilhete, guardou no bolso do terno e, pela primeira vez em meses, foi dormir antes da meia-noite. O que Renata havia posto em movimento com o envelope recusado era maior do que ela calculava. Ela havia tentado comprar o silêncio de Camila e, em vez disso, havia revelado para quem precisava ver exatamente o tamanho do que estava em jogo. E Túlio Cavalcanti havia ouvido cada palavra. Havia um momento específico do dia na mansão Cavalcanti que Camila havia aprendido a reconhecer como perigoso. Não era de madrugada. Não era nos momentos de discussão ou tensão. Era nas tardes de sábado, quando Renata não estava, quando os outros funcionários haviam ido embora mais cedo, quando a mansão ficava com aquele silêncio de lugar grande habitado por poucas pessoas, o tipo de silêncio que não isola, mas aproxima. Era nesses sábados que Túlio ficava na mansão sem agenda, sem terno, sem o peso visível de ser quem era, camisa simples, descalço às vezes, o café que sempre esfriava porque ele esquecia de tomar. Era nesses sábados que ele aparecia nos corredores sem motivo declarado e que as conversas aconteciam sem que ninguém as planejasse. E foi num sábado que tudo chegou ao limite. Nas semanas anteriores, algo havia mudado no ritmo deles. Não era mais apenas a biblioteca de manhã cedo, embora aquilo continuasse, com mais livros trocados, mais bilhetes nas páginas, mais silêncios que valiam mais do que muitas conversas. Era também a cozinha depois do jantar, quando Camila terminava o turno e Túlio aparecia com alguma desculpa. Uma água, uma fruta, qualquer coisa que o mantivesse naquele cômodo por mais alguns minutos. Ele havia descoberto que a mãe de Camila se chamava Marlene, que havia trabalhado como empregada doméstica por 30 anos e havia adoecido 2 anos atrás com um problema renal que exigia cuidados constantes. Que Camila pagava o aluguel, os remédios e ainda conseguia guardar um pouco todo mês porque havia aprendido com a mãe que imprevistos não avisam. Camila havia descoberto que a mãe de Túlio havia morrido quando ele tinha 27 anos, que o pai havia morrido 3 anos depois e que ele havia assumido o grupo Cavalcanti com 28 funcionários e havia chegado a 700 sem nunca ter dormido uma noite inteira, sem acordar pelo menos uma vez pensando se estava fazendo certo. Ela havia descoberto que ele tocava piano, mal por sinal, mas com uma dedicação que ele mesmo ria ao descrever. Que havia aprendido aos 12 anos com a mãe e havia parado depois que ela morreu porque o piano ficava na sala, e a sala ficava grande demais depois disso. Ele havia descoberto que ela cantarolava quando não sabia que estava sendo ouvida, e que quando sabia, parava imediatamente e ficava com aquela expressão de quem foi pego fazendo algo particular demais para ser público. "Por que você para?" Ele havia perguntado certa vez. "Por que não é bonito?" Vespo quem disse.
Ela havia ficado em silêncio. Ninguém havia dito. Ela simplesmente havia assumido, como havia assumido tantas outras coisas sobre si mesma, sem que ninguém as confirmasse. Renata havia notado a mudança em Túlio com a precisão de quem monitora o que teme perder. Ele estava mais leve. Não de forma escandalosa. Túlio nunca era escandaloso, mas havia um amolecimento nos ombros. Um tempo de resposta menor quando alguém dizia algo engraçado. Um interesse genuíno nas conversas que antes ele tolerava com cortesia educada. Ela havia intensificado tudo. Os preparativos do casamento com urgência nova, as visitas à mansão com maior frequência, as demonstrações de afeto que ela distribuía na frente dos funcionários, como quem planta bandeiras em território contestado. Túlio respondia com paciência. Era exatamente isso que a assustava. Paciência não era amor. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Numa tarde de sexta-feira, ela havia anunciado para todos os funcionários da mansão, reunidos na sala de estar, sem que ninguém houvesse pedido, que após o casamento, que aconteceria em menos de 4 meses, as coisas por aqui iam mudar muito. Havia olhado para cada rosto enquanto dizia isso. Havia pousado o olhar em Camila por um segundo a mais. Dona Zefa havia ficado imóvel com a bandeja nas mãos. Antônio havia olhado para o chão. Camila havia olhado de volta para Renata sem desviar. Aquele olhar havia custado a Camila toda a contenção que ela tinha, mas ela não havia desviado. No sábado seguinte, Renata não foi à mansão. Havia uma reunião com o cerimonialista que ela havia remarcado para a tarde, e havia dito a Túlio que chegaria à noite. Túlio havia passado a manhã no escritório do 2º andar, resolvendo pendências que poderiam esperar segunda-feira, mas que ele havia trazido para casa porque precisava de alguma coisa concreta nas mãos para não pensar no que estava pensando. Camila havia chegado às 6 horas como sempre. Havia feito o percurso de cima para baixo. Havia chegado ao corredor do 2º andar às 2 horas da tarde, o último corredor do turno, com o pano na mão e aquela contagem regressiva silenciosa de quem está chegando ao fim de um dia longo. O corredor do 2º andar tinha um espelho grande na parede do fundo. Ela havia começado por ele, de costas para a escada, como sempre. Não ouviu Túlio sair do escritório. Não ouviu os passos no mármore. Sentiu a presença antes de qualquer coisa. Aquela consciência que o corpo desenvolve sobre certas pessoas sem pedir permissão. Quando virou, ele estava mais perto do que esperava. Não assustadoramente perto, mas perto o suficiente para que o espaço entre eles parecesse uma decisão, não uma coincidência. Ela deu um passo para trás. As costas encontraram a parede. Ele não avançou. Ficou parado onde estava. Mas não recuou também. Havia algo diferente nele naquela tarde. Não era o Túlio das reuniões nem o Túlio dos sábados silenciosos. Era um Túlio que havia passado semanas chegando até aquele momento sem se permitir reconhecer que estava chegando. Camila. Ela não respondeu. Os olhos responderam o que a boca não podia. Ele deu um passo, lento. Colocou a mão na parede ao lado do rosto dela. Não como cerca, mas como quem precisa de algo para se segurar enquanto diz o que precisa dizer. Eu sei que não deveria. A voz era baixa, sem drama, mas há semanas que não consigo pensar em mais nada. Ela estava completamente imóvel. Por dentro havia uma tempestade que ela havia aprendido a não mostrar, mas que naquele momento estava custando tudo o que ela tinha a segurar. Ele se inclinou levemente na direção dela, e Camila, com a voz que saiu inteira porque precisava sair inteira, disse: "O senhor ainda é noivo. Isto não é certo." Ele parou. Ficou olhando para ela por um longo momento. Não com raiva, não com vergonha. Com algo mais parecido com reconhecimento. Como se aquela frase tivesse dito em voz alta o que ele mesmo havia estado sussurrando para si mesmo há semanas e não havia tido coragem de escutar. Recuou devagar. Tirou a mão da parede. Ficou parado no corredor por um segundo com a expressão de quem acabou de entender algo que muda muita coisa. Depois, foi embora sem dizer nada. Camila ficou parada com as costas na parede fria por um longo tempo. O pano ainda estava na mão. O espelho ao fundo ainda precisava ser limpo. Ela olhou para o próprio reflexo lá no fundo do corredor e chorou sozinha,
pela primeira vez desde que havia chegado àquela mansão, não de tristeza apenas, mas daquele choro específico de quem está sentindo algo grande demais para o espaço que tem disponível. Renata não havia ido à reunião com o cerimonialista. Havia chegado à mansão pelo portão lateral, que ela conhecia porque havia pedido a chave meses atrás, sem que Túlio soubesse. Havia entrado pelos fundos, havia subido a escada de serviço e havia chegado ao corredor do segundo andar a tempo de ver. Não tudo. Não havia chegado cedo o suficiente para a mão na parede ou para os olhos de Camila, mas havia chegado a tempo de ver Túlio recuando, de ver Camila com as costas na parede, de ler no espaço entre os dois tudo que não precisava de palavras para ser entendido. Havia ficado imóvel na escada por 30 segundos. Depois havia descido, saído pelos fundos, entrado no carro e ficado parada no estacionamento do condomínio por 20 minutos antes de ligar o motor. Quando ligou, havia uma frieza nos olhos que era diferente de todas as outras frialdades anteriores. Não era raiva impulsiva. Era o frio específico de quem decide que acabou de ser subestimada pela última vez. Pegou o celular, abriu a agenda, procurou um nome. A mensagem que enviou era curta. Preciso que você venha à mansão segunda-feira. Vou precisar de testemunhas para o que vou fazer. A resposta chegou em menos de 2 minutos. Estarei lá. Naquela noite, Camila estava no apartamento cuidando da mãe quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Zefa. Sem texto, apenas um áudio curto, enviado com a cautela de quem não quer que ninguém mais ouça. Ela colocou o fone no ouvido. A voz de Dona Zefa era baixa, mas firme. Camila, Renata estava na mansão hoje. Ela viu. Não sei o que ela vai fazer, mas vai fazer alguma coisa. Você precisa estar preparada. Camila ficou parada com o celular na mão por um longo momento. A mãe, Marlene, chamou do quarto ao lado com a voz cansada de quem está acordada, mas não deveria estar. Camila, está tudo bem? Tudo bem, mãe, ela respondeu. E a voz saiu exatamente como ela precisava, inteira, firme, sem tremer. Ela era feita para isso. O que ela não sabia era que o que estava vindo na segunda-feira era maior do que qualquer coisa que havia enfrentado antes, e que desta vez não haveria como abaixar a cabeça e voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Desta vez, o trabalho ia acabar. Renata havia visto apenas o suficiente para ser perigosa. E pessoas perigosas com prazo acabando não cometem erros pequenos, cometem os grandes, os irreversíveis, os que não podem ser desfeitos. O que ninguém na mansão sabia ainda era que o golpe que ela estava preparando seria também o fim de tudo que ela havia construído. A segunda-feira chegou com um céu limpo e uma tensão que os funcionários da mansão Cavalcante sentiram antes mesmo de entender de onde vinha. Dona Zefa havia feito o café mais cedo do que o habitual. Antônio havia aparado a mesma sebe 3 vezes seguidas, sem perceber. E Camila havia chegado ao trabalho com o cabelo mais bem preso do que nunca, o coque exatamente no lugar, o crachá exatamente reto, o uniforme sem uma dobra, como quem se veste com cuidado para uma batalha que sabe que está vindo. Ela havia passado o domingo inteiro esperando, não havia dormido bem. Havia ficado acordada ouvindo a respiração da mãe no quarto ao lado e pensando naquele corredor, naquela parede fria nas costas, naquela frase que havia saído inteira quando tudo nela queria ficar em silêncio. O senhor ainda é noivo. Isto não é certo. Havia sido a coisa certa a dizer. Ela sabia disso. Mas saber que uma coisa é certa não impede que ela doa. Renata chegou à mansão às 10 horas da manhã. Não sozinha. Veio com uma mulher de terno azul, que Camila não reconheceu. Mais tarde saberia que era uma consultora de recursos humanos que Renata havia contratado na semana anterior. Veio também com um envelope grosso que ela carregava com a naturalidade de quem já decidiu o que vai fazer com ele. Entrou pela porta principal sem cumprimentar ninguém. Foi direto para a sala de estar, a maior da mansão, com janelas para o jardim e capacidade para reunir todos os funcionários com espaço sobrando. Quero todo mundo aqui, agora. A voz era de quem não está pedindo,
Dona Zefa trocou um olhar com Antônio. Camila, que estava no corredor do primeiro andar, ouviu e desceu devagar, com aquela conta silenciosa que as pessoas que precisam do emprego fazem. Quanto tempo ainda, quantas vezes mais, até quando? Eram 5 funcionários fixos ao todo. Em 2 minutos, estavam todos na sala de estar. Renata ficou de pé no centro do cômodo, de costas para a janela, a luz do jardim recortando a silhueta com aquela frieza calculada de quem escolheu o posicionamento com antecedência. A consultora de terno azul ficou ao lado, com uma prancheta nas mãos. "Vou ser direta", disse Renata. "Existe uma funcionária nessa casa que tem se comportado de forma inadequada e antiética. Comportamento que coloca em risco o ambiente de trabalho, a reputação da família Cavalcante e o meu noivado." Silêncio absoluto. "Esse comportamento será tratado hoje, aqui, da forma correta." Ela abriu o envelope, retirou um documento, virou-se diretamente para Camila. "Camila Ferreira, por assédio ao noivo desta casa, por conduta inadequada e por criar um ambiente de constrangimento intencional, você está sendo desligada por justa causa, com efeito imediato." Colocou o documento sobre a mesa de centro. "Você tem 30 minutos para retirar seus pertences." Mas o silêncio que se seguiu tinha textura. Dona Zefa fechou os olhos por um segundo, não de fraqueza, mas do jeito de quem está guardando algo antes de explodir. Antônio olhou para o chão com os punhos levemente fechados. A consultora de terno azul anotou algo na prancheta sem olhar para ninguém. Camila ficou olhando para o documento sobre a mesa. Não o pegou, não se moveu. Por dentro havia uma tempestade que ela havia aprendido a não mostrar, mas que desta vez estava custando mais do que qualquer outra. Não porque a acusação a feria, mas porque era pública, porque havia testemunhas, porque estava sendo reduzida, na frente de todo mundo que a conhecia há anos, a uma mentira dita com a voz de quem tem poder para fazê-la parecer verdade. Ela ergueu os olhos para Renata. Não com raiva, com algo mais quieto e mais definitivo do que raiva. "Eu nunca fiz nada de errado nessa casa. O documento diz o contrário. O documento foi escrito por você." Renata deu um passo à frente. "Assina ou eu chamo segurança." "Não vou assinar." "Então, não vai assinar nada." A voz veio da porta. Túlio Cavalcante estava na entrada da sala de estar, com uma expressão que ninguém naquela casa havia visto antes. Não era a expressão das reuniões, nem a expressão dos sábados silenciosos. Era a expressão de um homem que chegou tarde a um lugar e sabe disso, e que vai resolver o que precisa ser resolvido, independentemente do custo. Ele havia chegado à mansão às 10h20, mais cedo do que o planejado, porque Dona Zefa havia enviado uma mensagem de texto às 9h50, com 3 palavras que eram o código que elas haviam combinado na véspera. Código que a cozinheira havia inventado e que Camila não sabia que existia. "Café está pronto." Não havia café nenhum. Era um aviso. Túlio havia entrado pela garagem, subido pela escada dos fundos, chegado ao corredor externo da sala de estar e ouvido tudo a partir daí. Tudo. Entrou agora devagar. Parou no centro do cômodo. Olhou para o documento sobre a mesa. Pegou. Leu em menos de 20 segundos. Dobrou ao meio. Depois ao meio de novo. Rasgou. O som do papel rasgando naquele silêncio foi a coisa mais clara que qualquer um naquele cômodo havia ouvido em muito tempo. "Você não tem autoridade para demitir ninguém nessa casa", ele disse olhando para Renata. A voz era baixa, sem gritar, o que a tornava mais definitiva. "Você nunca teve, nunca terá." Renata abriu a boca. "Túlio, eu vi. Eu sei o que você viu." Ele a encarou. "E sei o que você não viu porque não estava lá. O que aconteceu naquele corredor foi Camila fazendo o que era certo, fazendo o que ninguém nessa sala teria coragem de fazer, me dizer a verdade." "A verdade." Renata deu uma risada que não tinha humor. "A verdade é que essa funcionária..." "A verdade..." Ele interrompeu com a calma de quem já terminou a frase internamente antes de dizê-la. "É que faz meses que estou vivendo uma vida que não escolhi.
ao lado de uma pessoa para quem nunca olhei de verdade, e que a única pessoa nessa mansão que me disse algo real nos últimos tempos foi ela. Apontou para Camila sem olhar para ela. Olhou para Renata. Acabou. 2 palavras, ditas com a simplicidade de coisas que levam muito tempo para ser ditas e muito pouco para mudar tudo. Renata ficou imóvel por 3 segundos. Os olhos calcularam, pesaram, procuraram algum ângulo que ainda pudesse ser usado. Não encontraram. O batom vinho não tremeu, mas as mãos sim. Ela pegou a bolsa, olhou para a consultora de terno azul, que havia parado de anotar na prancheta e estava olhando para o chão. Saiu da sala sem dizer mais nada. Os saltos ecoaram no mármore como sempre, mas desta vez foram diminuindo, até parar. O silêncio que ficou depois era completamente diferente do que havia antes. Dona Zefa abriu os olhos. Antônio descruzou os braços. Os outros funcionários começaram a respirar de um jeito que só se percebe quando se estava prendendo sem notar. Túlio ficou parado no centro da sala por um momento. Depois virou-se para os funcionários. Desculpem por isso. Simples, direto. Podem voltar ao trabalho. Todos saíram em silêncio. Todos exceto Dona Zefa, que não saiu imediatamente. Ficou parada perto da porta com uma expressão que Túlio conhecia desde os 7 anos. A expressão de quem tem algo importante para dizer e está esperando o momento certo. Dona Zefa. Espera aqui, ela disse. Saiu. Voltou 2 minutos depois com um envelope. Não era o envelope de Renata. Era velho. O papel levemente amarelado nas bordas, lacrado com cera vermelha já endurecida pelo tempo. E na frente, numa caligrafia que Túlio reconheceu antes mesmo de processar que estava reconhecendo, para Túlio. Quando chegar a hora. A letra da mãe. Ele ficou olhando para o envelope por um longo momento sem tocá-lo. Ela me pediu para guardar, disse Dona Zefa baixinho. Disse que você saberia quando fosse a hora. Túlio pegou o envelope com as 2 mãos. Olhou para Dona Zefa. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta da sala atrás de si. Camila havia saído da sala junto com os outros. Estava no corredor do 1º andar, parada perto da janela que dava para o jardim, quando ouviu passos atrás dela. Era Túlio, com o envelope fechado na mão. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Uma pausa. Você não precisava fazer isso. Precisava. Por mim ou por você? Ele ficou em silêncio por um segundo. Pelos 2. Ela olhou para o envelope. O que é isso? Uma carta da minha mãe. Sally olhou para o envelope também. Ela deixou antes de morrer. Disse que era para quando chegasse alguém que me amasse de verdade. Uma pausa longa. Nunca abri. Camila ficou em silêncio. Você quer abrir agora? Ela perguntou por fim. Ele a olhou. Quero que você esteja aqui quando eu abrir. Eles foram para a biblioteca. Túlio sentou na poltrona de couro perto da janela, a mesma de sempre. Camila sentou na cadeira do outro lado, a mesma de sempre. E entre eles, sobre a mesa pequena de madeira escura, o envelope com a letra da mãe. Ele abriu devagar, com os dedos que não estavam completamente firmes. Retirou 2 folhas dobradas. Abriu. Leu em silêncio. Camila não perguntou. Ficou olhando para o jardim lá fora, dando a ele o mesmo que ela havia dado à carteira do livro de Drummond. Privacidade, espaço, respeito pelo que não é seu, mas precisa ser tratado como sagrado. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um longo momento. Depois, sem olhar para cima, disse com a voz que carrega o peso de certas coisas. Ela diz que eu sempre fui o melhor do mundo, mas que eu precisava parar de escolher o que era conveniente e começar a escolher o que era verdadeiro. Dobrou as folhas de volta com cuidado. Ergueu os olhos para Camila. Você é a primeira pessoa verdadeira que encontrei em muito tempo. Ela não respondeu com palavras, mas não desviou o olhar, e desta vez nenhum dos 2 tinha um noivado entre eles. Renata havia planejado o golpe perfeito. Havia calculado cada detalhe,
cada testemunha, cada palavra. O que ela não havia calculado era que os golpes perfeitos, quando feitos por razões erradas, têm uma forma específica de se virar contra quem os lança, e que a carta que havia esperado 8 anos guardada numa gaveta estava prestes a dizer, com a voz de uma mulher que não estava mais lá, que a hora havia finalmente chegado. Renata Borges saiu da mansão Cavalcante naquela segunda-feira sem olhar para trás. Mas o mundo não deixou que ela saísse em silêncio. A cláusula contratual entre as famílias, aquela que havia transformado um noivado em corrente, foi ativada pelos advogados dos Borges 3 dias depois do término. Reuniões, documentos, negociações que duraram semanas e que encheram os noticiários de economia com aquele tipo de notícia que as pessoas leem 2 vezes porque não acreditam na primeira. Túlio havia preparado tudo com o mesmo cuidado com que havia preparado o rasgo do documento na sala de estar. Silencioso, antecipado, 3 passos à frente. Havia pedido ao departamento jurídico na semana anterior, antes mesmo da segunda-feira, que revisasse a cláusula e identificasse as saídas possíveis. Havia saídas. O acordo das famílias se desfez com menos drama do que todos esperavam, porque, no fundo, ninguém além de Renata acreditava de verdade naquele casamento. O pai dela havia ligado para Túlio uma vez, brevemente, e Túlio havia ouvido tudo em silêncio e respondido apenas que pagaria o valor justo pelo que as famílias haviam acordado. Nem mais, nem menos. O pai havia desligado sem comentário adicional. Renata não ligou. Não enviou mensagem, não apareceu. E Túlio percebeu com uma clareza que só chega depois que o peso vai embora, que havia esperado aquela ligação com o mesmo sentimento com que se espera qualquer coisa que nunca chegou. Sem saudade real, só o hábito de esperar. Camila havia pedido demissão na terça-feira, não porque havia sido demitida. Aquilo havia sido desfeito junto com o documento rasgado, mas porque havia uma diferença entre ficar e escolher ficar, e ela precisava que aquela diferença fosse real. Havia chegado à mansão naquela manhã com o uniforme dobrado na bolsa e uma carta de uma linha escrita à mão na véspera, sentada na mesa da cozinha do seu apartamento enquanto a mãe dormia. Túlio havia lido a carta na biblioteca. Havia dobrado. Havia olhado para ela por um longo momento. "Por que você está fazendo isso?" "Porque quero que quando eu estiver aqui, seja porque escolhi estar, não porque preciso." "E você vai escolher estar?" Ela ficou em silêncio por 3 segundos. "Ainda não sei," ela disse com honestidade. "Preciso de tempo para saber se o que estou sentindo é real ou se é só o resultado de tudo o que aconteceu." Ele acenou com a cabeça. Sem pressa, sem pressão. "Tudo bem," ele disse. E havia naquelas 2 palavras a mesma solidez que ela havia colocado nas dele naquela cena do corredor. O reconhecimento de que certas coisas precisam do tempo que precisam. Ela deixou o uniforme dobrado sobre a mesa da biblioteca e saiu pela porta principal pela primeira vez em 2 anos. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que os dois haviam vivido antes, não porque fossem dramáticos, mas exatamente porque não eram. Túlio ligava, às vezes de manhã cedo, antes das reuniões, com algum pretexto que nenhum dos dois levava a sério. Uma pergunta sobre um livro, um comentário sobre alguma coisa que havia lido e que havia pensado nela. Às vezes à noite, depois que a mansão ficava quieta, sem pretexto nenhum, Camila respondia. Não sempre imediatamente. Ela tinha a mãe, tinha o aluguel, tinha a conta que precisava fechar no fim do mês, com um emprego que ainda estava procurando. Mas respondia. E havia uma qualidade diferente naquelas conversas sem paredes de mármore entre eles, sem uniforme, sem a distância não escrita de patrão e funcionária. Havia a qualidade específica de 2 pessoas que estão se conhecendo de verdade pelo lado de dentro. Ele descobriu que ela tinha medo de trovão desde criança e nunca havia dito a ninguém porque achava que era uma fraqueza boba demais para ser mencionada. Ela descobriu que ele havia tentado aprender a fazer pão 3 vezes e havia fracassado nas 3, e que Dona Zefa havia salvado as 3 situações sem comentário, com a diplomacia silenciosa de quem faz isso por amor.
Ele aprendeu o nome dos remédios da Dona Marlene. Ela aprendeu o nome do pianista favorito da mãe dele. Chopin, sempre Chopin, especialmente as noturnas. 3 semanas depois do término do noivado, Túlio pediu para conhecer a mãe de Camila. Não como gesto grandioso, como pergunta simples, feita numa ligação de terça-feira à noite. Você acha que Dona Marlene aceitaria uma visita? Camila ficou em silêncio por um momento. Por que você quer ir? Por que você fala dela, como se ela fosse a pessoa mais importante da sua vida? E eu quero conhecer as pessoas importantes da sua vida. Camila ficou mais um momento em silêncio. Domingo, ela disse. Ela gosta de visita no domingo de tarde. Túlio chegou no domingo com pão de queijo de Dona Zefa, embalado numa caixinha, e uma edição antiga das crônicas do Fernando Sabino, que havia encontrado na biblioteca e que havia lembrado de Camila sem saber exatamente por quê. Talvez pela forma como o autor escrevia as coisas simples como se fossem as maiores. O apartamento era pequeno. Sala, 2 quartos, cozinha sem separação. Cheirava a remédio e a arroz com alho que Camila havia feito para o almoço e cujo cheiro ainda estava no ar. Dona Marlene estava sentada na poltrona da sala com um cobertor nas pernas apesar do calor, cabelos brancos presos, olhos castanhos iguais aos de Camila, com aquela mesma qualidade de atenção real que sua filha havia herdado sem saber. Ela olhou para Túlio quando ele entrou. Ele cumprimentou com a simplicidade de quem não está tentando impressionar, porque havia aprendido nas últimas semanas que com pessoas como aquelas duas, a tentativa de impressionar era o primeiro erro. O senhor é o Túlio, disse Dona Marlene. Não como pergunta. Sou. Minha filha fala pouco de você. Eu sei. Mas fica diferente quando está perto de você. Camila fechou os olhos por um segundo do outro lado da sala. Túlio sorriu. Pequeno, genuíno. Eu fico diferente perto dela também. Dona Marlene ficou olhando para ele por um longo momento, com aquela avaliação tranquila de quem passou 30 anos lendo pessoas em silêncio. Depois disse, senta aí. E apontou para o sofá ao lado da poltrona. Ele sentou. Ficaram os 3 naquela tarde de domingo durante 2 horas que nenhum dos 3 mediu. Dona Marlene contando histórias da infância de Camila que faziam ela se encolher no sofá com uma expressão que misturava embaraço e afeto, Túlio ouvindo com uma atenção que Dona Marlene havia visto em pouquíssimas pessoas na vida, e Camila olhando para os dois com algo que ela demorou alguns minutos para reconhecer. Era a sensação de que o chão estava inteiro. Há muito tempo não sentia isso. Dona Zefa havia preparado um jantar especial na mansão 3 semanas depois, sem que ninguém pedisse, como sempre. Havia colocado a mesa para 2. Havia acendido as velas. Havia saído da cozinha às 7 horas, deixando tudo pronto com um bilhete que dizia apenas, às 8, não atrase. Túlio havia ligado para Camila às 6 horas e 45 minutos. Você tem planos para hoje à noite? Não. Dona Zefa fez jantar. Pausa. Para mim? Para nós. Uma pausa da parte dele também. Se você quiser. Ela quis. Chegou pela porta principal às 8 horas menos 5. Vestido simples, azul escuro, cabelos soltos, não porque havia planejado, mas porque havia chegado em casa do trabalho novo, havia trocado de roupa rápido e havia esquecido o elástico no banheiro. Túlio abriu a porta. Olhou para os cabelos soltos por um segundo a mais. Não disse nada, mas sorriu de um jeito que ela guardou. O jantar de Dona Zefa era pão de queijo, frango com ervas e um arroz que havia ficado exatamente no ponto que só ela sabia fazer. Não havia nada extravagante, e era exatamente isso que tornava tudo perfeito, porque nenhum dos dois precisava de extravagância para se sentir no lugar certo. Eles falaram sobre tudo e sobre nada. Sobre o livro que ela estava lendo, Clarice Lispector, que ela havia encontrado na prateleira da biblioteca semanas atrás e havia levado para casa sem bilhete desta vez, apenas confiança. Sobre a empresa, que Túlio havia começado a ver diferente depois que havia parado de carregar o peso do noivado. Como se a mesma coisa que estava esmagando uma parte da vida estivesse pesando em todo o resto sem que ele percebesse.
sobre a carta da mãe. O que mais ela dizia? Camila perguntou por fim, com aquela gentileza de quem pergunta sobre dor alheia sabendo o custo. Túlio ficou um momento. Que eu tinha o costume de confundir o que era conveniente com o que era certo, e que o dia que eu parasse de fazer isso seria o dia que eu começaria a ser feliz de verdade. E você acha que parou? Ele a olhou. Estou aprendendo. Depois do jantar, foram para o jardim. O céu de São Paulo estava daquele jeito raro, algumas estrelas visíveis entre as nuvens, a cidade ao longe fazendo aquele barulho constante que é a respiração de quem nunca para. Eles ficaram parados no jardim, sem falar por um tempo que nenhum dos dois mediu. Então Túlio disse baixinho, sem olhar para ela, olhando para o céu. Camila. No corredor naquele sábado, uma pausa. Você disse que não era certo porque eu era noivo. Sim. Não sou mais. Ela ficou em silêncio. Você ainda acha que não é certo? Ela virou o rosto para ele. Ele virou para ela ao mesmo tempo, como duas pessoas que haviam estado olhando para o mesmo ponto e que descobrem ao mesmo tempo que o ponto era o outro. Não. Ela disse simplesmente. Ele não disse mais nada, chegou mais perto, devagar, do jeito que certas coisas precisam acontecer, sem pressa, sem drama, com a certeza tranquila de quem finalmente chegou a um lugar que estava procurando sem saber o nome. Desta vez ela não encostou na parede. Desta vez ela ficou parada exatamente onde estava, e quando ele chegou perto o suficiente, ela foi ao encontro dele também. Um passo, apenas um, mas que durou mais do que qualquer distância que os dois haviam percorrido antes. Dona Zefa viu pela janela da cozinha, apagou a luz sem fazer barulho, sorriu para o escuro e foi finalmente dormir. 6 meses depois, a mansão Cavalcante tinha um ritmo diferente. Dona Marlene visitava às quartas-feiras. Túlio havia mandado buscar com o carro, porque havia percebido que o ônibus até o condomínio demorava mais do que deveria para alguém que cansava fácil. Ela ficava na sala com Dona Zefa, enquanto as duas discutiam receitas com a seriedade de quem trata culinária como filosofia. Camila havia voltado à mansão, não com uniforme, não com crachá. Havia aceitado coordenar um projeto social que Túlio havia criado em parceria com uma ONG da região, voltado para a capacitação de profissionais de limpeza e serviços gerais. Era um trabalho que usava tudo o que ela sabia, sobre dignidade, sobre valor, sobre o que significa ser visto quando o mundo prefere não ver. Ela havia chegado na primeira reunião com um caderno e uma caneta e uma lista de ideias, que havia escrito às 11 horas da noite, porque não havia conseguido dormir de tanta coisa na cabeça. Túlio havia lido a lista inteira antes da reunião começar. Havia aprovado tudo. Numa tarde de sábado, porque era sempre nos sábados que as coisas importantes aconteciam naquela mansão, Camila estava na biblioteca, não limpando, não trabalhando, lendo. Túlio entrou, viu, não disse nada. Foi até o piano, aquele que havia ficado fechado por anos, que ele havia aberto timidamente 3 meses atrás, depois de uma conversa noturna no jardim em que Camila havia simplesmente dito: "Toca alguma coisa." Sentou no banco, abriu a tampa das teclas, tocou uma noturna de Chopin, mal, com pausas nos lugares errados e notas que não eram bem aquelas, mas com uma dedicação que o tornava diferente de qualquer pianista que tocasse certo sem sentir nada. Camila abaixou o livro. Ficou ouvindo. Quando ele terminou, ela disse: "Sua mãe gostaria." Ele ficou em silêncio por um momento. "Acha?" "Acho." Ele tocou de novo, desta vez um pouco melhor. Ou talvez não melhor. Talvez apenas com mais confiança, que às vezes parece a mesma coisa. Lá fora, no jardim, Antônio aparava a Sebe no ritmo certo desta vez. Dona Zefa e Dona Marlene discutiam se o segredo do frango era o alecrim ou o tomilho. Discussão que havia começado 3 semanas atrás e ainda não tinha vencedor. E dentro da biblioteca, numa tarde de sábado comum de São Paulo, um homem que havia aprendido a confundir o conveniente com o verdadeiro tocava piano para uma mulher que havia aprendido a ser invisível. E os dois estavam, pela primeira vez em muito tempo,
completamente visíveis um para o outro, exatamente onde haviam escolhido estar. E em algum lugar, numa carta dobrada com cuidado e guardada de volta no envelope, com a caligrafia da mãe, as palavras que haviam esperado 8 anos por aquele momento continuavam dizendo o que sempre disseram, que a hora certa não chega quando se quer, mas que quando chega, não tem como confundir.